Cristina e Fernando se conheceram em uma universidade, ambos pareciam se gostar muito e o amor foi fluindo como água de uma fonte. Cristina fazia o curso de farmácia e Fernando fazia medicina. Ambos eram estudantes dedicados e tinham grandes planos para o futuro. No mesmo curso de Fernando, ele tinha um amigo chamado William que ele considerava um verdadeiro irmão. Sem imaginar que o destino iria colocar ambos de lados opostos. Cristina se formou primeiro e logo começou a trabalhar e assim ajudou a pagar a faculdade de Fernando que ele dizia que agradeceria mais adiante compensar todo esse sacrifício. Então Fernando e Cristina sobem ao altar, se casam e como presente de casamento. Fernando comprou uma linda mansão com piscina e uma bela estrutura arquitetônica. Cristina dizia que queria uma casa menor por causa dos gastos que uma casa daquele tamanho tinha. Mas Fernando dizia que eles merecem o melhor e tinham o direito a isso. Fernando era um médico cirurgião muito requisitado e com muito empenho, acabou sendo contratado para trabalhar em um dos melhores hospitais da cidade. Cristina engravidou e o casal teve seu primeiro filho que eles batizaram de Pedro. A criança era a alegria daquele casal e eles pareciam se amar muito. Fernando prometeu que nada faltaria nem a seu filho e nem à sua esposa. Fernando começou a ganhar muitos títulos e honrarias com o seu trabalho e era um cirurgião muito requisitado, e Cristina como uma ótima farmacêutica não ficava atrás. E tudo continuou indo às mil maravilhas. Após 9 anos de relacionamento, Fernando começou a chegar tarde do trabalho e não parecia o mesmo, não conversava com sua esposa e nem dava mais atenção a Cristina, ele parecia distante e muito desligado. Cristina perguntou se estava tudo bem e Fernando dizia que era o cansaço de tantas cirurgias e isso o esgotava. Um dia, quando Cristina estava passeando com seu filho, viu Fernando almoçando com uma bela mulher com um corpo escultural. Cristina ficou congelada com a visão. Fernando chegou cansado e Cristina tentou acariciar seu marido, ele dizia para deixar ele tranquilo, porque teve muitas cirurgias e queria descansar, então Cristina dispara essa pérola. Você quer descansar com uma desconhecida em um restaurante? E Fernando nervoso retrucou, não diga bobagens. Eu não estava com ninguém. Fernando deitou na cama sem dizer um boa noite. No outro dia, Cristina foi até o hospital e perguntou se seu marido Fernando estava trabalhando. A recepcionista diz para Cristina que seu marido estava de férias e não a trabalho. Então Cristina concluiu que seu marido mentiu e por isso notou um bronzeado em seu corpo como se tivesse ido para uma praia. Novamente chegando do trabalho, Cristina confronta Fernando e diz que ele não estava trabalhando e sim que estava de férias, pois a recepcionista do hospital tinha confirmado isso. Fernando nervoso tentou acalmar a situação, mas acabaram discutindo. Acontece que Fernando estava saindo com uma jovem enfermeira chamada Diana, uma bela mulher atraente, a moça que Cristina viu seu marido no restaurante. Fernando assume o jogo e diz que se apaixonou por outra e que não amava mais Cristina. Cristina fica espantada com o descaramento e a frieza de Fernando. Ele decidiu que iria se separar e ficar com Diana, pois ela o fazia feliz e tinha encontrado um novo sentido para sua vida. E o nosso filho? Como ele fica nessa história? Perguntou Cristina. Nosso filho vai aprender a lidar com minha ausência, ele vai entender isso. Respondeu Fernando. A mulher pede para pelo menos se despedir de seu filho. Fernando deixa a casa. Fernando estava obcecado por Diana, como se um impulso arrebatador tivesse tomado conta. No dia seguinte, Fernando pede para Cristina assinar os papéis do divórcio, e a mulher com a cabeça quente assina, mas ela não imaginava que tinha assinado os papéis do divórcio e um contrato de venda da casa. Uma semana depois, quando Cristina chegou em casa, descobriu que Fernando vendeu a casa e deixou as coisas dela e de seu filho na rua. Naquele momento William aparece para ajudar e dá amparo para mãe e filho. O mundo de Cristina e do seu filho desabou ali. E com a ajuda de Fernando, eles se mudaram para um pequeno apartamento. Em um dia, Pedro vai visitar seu pai no hospital e Diana expulsa o menino dali dizendo que Fernando era seu marido e seus filhos eram sua família agora. Fernando também aparece e grita com seu filho, mandando o garoto caçar seu rumo.
Nesse momento William, que trabalha no hospital, fica revoltado com Fernando e Diana, chamando os dois de monstros infiéis. Fernando diz para William não se meter e ficar fora desse assunto. William abraça o menino e o leva para seu carro. Aquilo fez William sentir pena e afeto pelo menino. William leva Pedro para o apartamento de Cristina e conta toda a situação, e Cristina confirma o que William diz. Aquilo praticamente destroçou o coração de Pedro. Fernando gastava com Diana e seus filhos, um menino e uma menina, enquanto seu próprio filho era ignorado e deixado de lado. Em um dia, Pedro arde em febre. Cristina liga para seu ex-marido Fernando para ver o seu filho, e ele diz que sua especialidade é cirurgião e não farmacêutico. E desliga o telefone na cara de Cristina. Cristina então liga para William, e o médico chega na casa de Cristina, atende o garoto e William receita alguns remédios que aliviam a febre. Cristina fica grata a William e os dois têm um aperto de mão e um olhar amigável. Um tempo depois, William confronta Diana e Fernando falando da maneira como foram frios com Pedro e da omissão de Fernando com seu próprio filho. Fernando diz que isso é um complô de todos por causa da sua felicidade com Diana. William, sem papas na língua, diz na cara de Fernando que Diana não passa de uma cínica e interesseira e que ela e seus filhos serão o seu castigo e a sua derrota um dia. William fala que a felicidade de uns não se constrói sob a infelicidade dos outros. Fernando, irado, diz para não ofender Diana, pois ela não tem culpa de nada. Ela me faz feliz e isso que importa. William retruca indignado: pode ter certeza que você vai se arrepender um dia, Fernando, desde que deixou seu filho e sua mulher na rua e vendeu a casa sem aviso. Diana vai ser a cobra que vai morder seu calcanhar. Espere e verá. Nem que leve anos. Mas a vida vai cobrar com juros tudo o que fez com a Cristina e o Pedrozinho. Fernando e Diana viram que a antipatia dos outros e os olhares de reprovação e indignação estavam estampados na cara de todos os conhecidos, amigos e vizinhos. Não demorou para ele e Diana irem trabalhar no melhor hospital da cidade, e ficava do outro lado da cidade, o que deixou Fernando próximo de pessoas poderosas e influentes, e longe dos invejosos que reprovam sua relação com Diana e seus filhos. William ofereceu solidariedade a Cristina e manteve a amizade. Já com Fernando, ele cortou sua amizade. Com o tempo, William começou a visitar Cristina e seu filho todos os dias. E isso acabou aproximando a farmacêutica divorciada e o médico pediatra. O que acabou fazendo Cristina ter sentimentos por William e o mesmo parecer corresponder. A aproximação acabou se tornando um amor entre os dois. William diz que sente o que aconteceu, pois seu pai fez a mesma coisa com sua mãe e sabe o que é ter um pai infiel. Por isso ele decidiu estudar para quebrar esse ciclo e renegou seu pai durante muito tempo. Apenas no seu leito de morte, o pai se arrependeu e pediu perdão a ele, e sabe que a traição e infidelidade destrói a família. Cristina ficou triste com pena de William. A dor de ambos acabou unindo eles. Após 1 ano e 6 meses de relação, William e Cristina se casam e eles pareciam muito felizes, devotados e muito envolvidos. William resgatou a mansão que Fernando vendeu e deu como presente de casamento para Cristina, o que fez a mulher ficar muito feliz com a maior prova de amor do seu esposo William. Pedro deixou de chamar William de tio e começou a chamá-lo de pai. O menino se sentia amado e viu William como seu pai de verdade. William conquistou o coração de Cristina e Pedro, assim o sofrimento e a dor de Cristina foram embora. Não demorou para Cristina ficar grávida de William e tiveram um filho que eles deram o nome de Felipe. O homem amava seu enteado e seu filho, e para ele os dois eram seus filhos, e Pedro amava William como se fosse seu verdadeiro pai. Agora Cristina tinha certeza que encontrou o verdadeiro amor de sua vida. Os dois se amavam incondicionalmente e educaram seus filhos como iguais. Com o passar dos anos, Felipe completou 17 anos. Eles comemoraram o aniversário de Felipe e a sua união conjugal. Pedro seguiu os passos de seu padrasto e se tornou um médico pediatra como ele. Também conseguiu ganhar prêmios e nomeação graças aos sacrifícios de William e sua mãe com ele. William criou um verdadeiro homem e Felipe também estava seguindo seus passos para se tornar médico, mas em outra área.
Felipe sabia da história de sua mãe quando foi trocada pelo ex-marido, de ela ter ficado na rua com suas coisas e do sofrimento de sua mãe e seu irmão. Cristina e William não esconderam nada, pois odiavam a mentira e Pedro e Felipe estavam ambos cientes da situação. A educação de William com Pedro e Felipe moldou o caráter dos dois, que viam o pai como seu herói e sua mãe como sua heroína. A família estava feliz, e tudo corria bem. Fernando continuou exercendo seu ofício de médico-cirurgião, sendo um médico influente muito respeitado. Seus enteados estudavam no estrangeiro e Diana gastavam sua grana, enquanto Pedro era um estudante brilhante com ótimos dons na medicina, e Felipe também não ficava atrás. Os meios-irmãos eram muito esforçados e tinham uma ótima relação como irmãos, graças ao elo que os uniu, William. Pedro amava William como se fosse seu verdadeiro pai e nada iria mudar isso. Já os enteados de Fernando eram desinteressados, rebeldes, caprichosos e não gostavam de estudar, e só gastava o dinheiro de Fernando que satisfazia todos os caprichos destes jovens rebeldes que eram constantemente reprovados na universidade estrangeira onde estudavam. Mas logo as coisas iriam mudar, pois um escândalo envolvendo Fernando acaba vindo à tona. O médico comete um grave em uma cirurgia que acabou resultando na morte de um paciente. Isso acabou com a vida de Fernando, pois a família do paciente, que era muito rica e influente, meteu um processo em Fernando e ganharam a causa. Isso destruiu sua carreira, seus bens foram confiscados. O Conselho de Ética e Medicina cassou sua licença para trabalhar naquela ou qualquer cidade. Fernando estava perdido como um rato no labirinto. Tentou pedir ajuda a seus enteados e eles viraram as caras. Diana logo tratou de abandoná-lo e se foi com seus filhos. Fernando agora estava sozinho e na rua, totalmente desacreditado e devastado. Fernando viu sua vida toda indo por água abaixo, as contas estavam atrasadas por falta de pagamento e tudo desmoronou. Naquele momento ele sentiu falta de Cristina e Pedro, então decidiu procurar por eles para pedir seu perdão e tentar reerguer sua família, acreditando que Cristina o amava, fosse fiel e estivesse esperando por ele, e seu filho não o desamparará. Mas Fernando logo iria se arrepender disso. Ao chegar depois de mais de 17 anos de ausência, Fernando descobriu que Cristina recuperou a casa. Pedro, Cristina, William e Felipe estavam em um momento família. Então alguém bateu na porta e Felipe se ofereceu para abrir a porta. Era Fernando que estava na porta. Felipe sabia da história do seu irmão e sua mãe, mas não sabia como era Fernando. Fernando, vendo o jovem, perguntou: "Olá, bom dia, eu gostaria de saber se Cristina, a dona desta casa, se encontra." Felipe responde que sim, e que ela é sua mãe. Fernando, espantado, exclama: "Mãe? A Cristina é sua mãe? Você é adotado?" Felipe responde: "Não, ela é minha mãe mesmo, nasci dela, ela me deu a vida." Aquilo deixou Fernando no chão e pensou que Cristina estivesse grávida dele de novo e escondeu esse segredo. A conversa flui e Felipe, sem saber que estava diante de Fernando, diz que seu pai é William e tem um meio-irmão chamado Pedro. Felipe disse que hoje a sua mãe e seu irmão são felizes e que seu irmão foi criado por seu pai, pois ele soube que o verdadeiro pai de Pedro era um canalha infiel e sem coração. Naquele momento Fernando, segurando sua emoção, diz: "Eu não sou isso não. Você não sabe o que está dizendo, garoto." Foi somente nesse momento que Felipe sacou que era Fernando, o ex de sua mãe. Então Felipe fala na cara de Fernando: "Então você é o canalha do ex-marido da minha mãe que trocou ela e meu irmão para criar os filhos de uma amante e deixou eles na rua? Vejo que o senhor está bem miserável. Minha mãe, o meu pai e o meu irmão me falaram a respeito do senhor, que é um covarde, mentiroso e infiel." Nesse momento Fernando grita de tristeza e William, Pedro e Cristina vão à frente da casa para ver a situação. Fernando, vendo seu filho, se emociona e Pedro reconhece seu pai, mas Pedro finge que não conhece e diz: "Quem é o senhor? Eu não te conheço." Fernando, surpreso, diz: "Sou eu, Fernando, seu pai. Como pode me falar assim?" Pedro retruca: "Meu pai se chama William, sou órfão de pai há muitos anos." Fernando grita: "Não diga isso, você é meu único filho. Eu retornei por você e sua mãe." Pedro responde:
Os seus filhos são os da Diana que você criou, educou, satisfez seus caprichos e deu festas de aniversário enquanto eu fui descartado como um pedaço de lixo. Fernando tentou pedir perdão de mil maneiras, mas sem solução, e ficou surpreso ao saber que aquele que era considerado seu melhor amigo agora era o marido de sua ex-esposa e perguntou a Cristina: como pode fazer isso? Eu pensava que me amava e justo agora iria reunir nossa família e você se casa e me trai. E você, William, desde quando começou a dormir com a minha mulher? Cristina retruca: você acha que sou como essas mulheres tolas que ficam esperando o ex até voltar? Não te traí nem nada disso. Você que trocou eu e seu próprio filho por uma amante e seus filhos. Eu segui em frente e a vida me deu oportunidade de ser feliz e William é o homem da minha vida e você é uma página virada. E William completa: a vida me deu um grande amor e Cristina é a mulher da minha vida e você perdeu uma grande mulher. Pedro e Felipe são meus filhos. E me envolvi com Cristina depois da separação e não durante o casamento como você fez. Fernando chocado conta toda a sua situação e Felipe diz que ele quem escolheu ir para dar um fora de lá. O Senhor já fez muito mal à minha mãe e ao meu irmão. Foi graças ao meu pai que Pedro e minha mãe têm uma vida digna e feliz. Quando o Senhor destruiu a vida deles, o Senhor não tem moral para exigir nada da minha mãe e nem do meu irmão. Fernando com raiva diz: fica fora disso. Seu moleque. Meu assunto é com minha mulher e meu filho. William com raiva fala: não ofenda meu filho, seu canalha. Assim como Pedro, Felipe nasceu concebido no casamento e não são frutos de infidelidades como os de Diana. Pedro e Felipe são meus filhos. E Pedro retrucando: minha mãe é sua ex-mulher, e eu nunca esqueci a humilhação no hospital quando você e Diana me expulsaram como um cão. Graças a William que me educou, me amou e fez tudo por mim junto com minha mãe. Tudo que tenho hoje devo ao William, ele é meu pai. Jamais irei trocar anos de carinho, amor e educação por alguém que virou as costas para mim e minha mãe ficando ausente com uma aproveitadora e seus filhos bastardos. Enquanto o senhor preferiu ficar com uma amante e criar os filhos de outro homem, William foi o porto seguro da minha mãe e meu durante esses anos. Para mim, o senhor está morto. E com muito esforço tirei o seu sobrenome do meu registro de nascimento e coloquei o sobrenome do William. Pois não quero ficar vinculado com um homem que largou sua esposa e seu filho por uma aproveitadora. Eu não preciso mais de você. Fernando chora muito e se humilhando tentando sensibilizar seu filho e sua esposa. Filho, não me diga isso, eu te dei a vida. A própria vida já está me castigando por tudo que fiz, já estou pagando por tudo que fiz a vocês e quero recuperar vocês dois. Diana e seus filhos eram os interessados e só agora descobri isso. Vocês não podem me abandonar, eu só tenho vocês dois. Felipe joga um verdadeiro balde d'água em Fernando e diz: mãe, meu irmão, não deixe esse cara manipular vocês dois não. Ele só quer voltar porque se vê no fundo do poço. Esse homem não vale nada. Pense no nosso pai William, ele nos criou. Ele é nosso pai. Pedro diz para seu irmão o confortando: fica tranquilo, meu irmãozinho, estou vacinado, não caio no jogo de manipulação deste senhor. Jamais renunciarei ao nosso pai. E Cristina também fala para Felipe: eu também não caio na chantagem sentimental dele, meu filho, você Pedro e William são meus amores. E para Fernando Cristina fala: quanto a você, Fernando, siga seu caminho e não apareça mais aqui. Estamos divorciados e não tenho mais nada a ver com você. Você me fez assinar os papéis do divórcio para ficar com a sua amante e seus filhos bastardos. Vendeu a casa sem me consultar e deixou minhas coisas na rua. Mas eu até te agradeço por ter saído da minha vida e me dar a chance de ser feliz com um homem de verdade. Agora viva a sua vida e deixe eu viver a minha com os homens da minha vida. Meu marido William e meus filhos Pedro e Felipe. Depois que Cristina proferiu essas palavras, os quatro entraram e fecharam a porta na cara de Fernando. Fernando chorou muito. Estava na rua,
Com seu registro profissional cassado e abandonado por Diana e seus filhos, e agora descobriu que sua ex-esposa Cristina se casou com seu melhor amigo William e teve um filho com ele, e seu próprio filho o negava, agora estava sentindo na pele que a vida estava devolvendo tudo para ele. Com o passar dos dias, Fernando insistiu para ter a ajuda de seu filho. Devido à insistência, Pedro decidiu dar a Fernando um emprego de faxineiro no hospital onde trabalhava para obter sustento e se manter por conta própria, com a condição de não se aproximar dele nem a sua mãe. Pois agora eram eles que não queriam saber nada dele. Fernando se arrependeu amargamente de ter se deixado levar por uma aventura que resultou na sua derrota e lembrou das palavras de William no dia que discutiram quando expulsou Pedro de seu escritório e William amparou seu filho. Fernando, de um médico prestigiado e conhecido, agora não passava de um faxineiro amparado por caridade pelo seu filho Pedro. Pedro cumprimentava e tratava muito bem a todos os faxineiros e serventes. Menos Fernando, que ele nem sequer dava um bom dia. Em um dia no auditório do hospital onde acontecia uma conferência de médicos, Pedro estava em palestra a respeito da medicina. Pedro faz um discurso de agradecimento dizendo: "Como todos sabem, sou órfão de pai há anos. Mas a vida me colocou um paizão incrível que me ensinou muitas coisas, fez minha mãe feliz e me deu um irmão. Tudo que tenho devo à minha mãe Cristina e ao meu papai William, o meu pai de coração e o homem responsável por todo o meu sucesso. Obrigado, mãe e pai." Naquele momento todos aplaudiram. Pedro abraçou sua mãe e seu irmão, mas em William, ele dá um abraço bem apertado de coração como um filho com seu pai, e Fernando, que estava vendo a palestra de longe, ficou com sua alma destroçada e seu coração em pedaços com o discurso de agradecimento de Pedro dando honra a William, vendo que era ele que deveria estar ali recebendo essa homenagem e não seu ex-melhor amigo. O arrependimento veio tarde demais. Tempos depois, Pedro casou-se e teve um filho que deu o nome de William em homenagem a seu padrasto e pai de coração. Já Fernando terminou o resto de sua vida como faxineiro e apenas pôde contemplar de longe a felicidade de seu filho e ver seu neto chamando o outro de avô. William e Cristina estavam firmes e fortes no seu amor e com seus filhos. E Fernando sozinho apenas na companhia dos outros serventes do hospital sem poder se acercar a Pedro e Cristina, e muito menos ao seu neto. Se vendo sozinho, abandonado e ignorado por todos que fizeram parte da sua vida e lamentando o tempo perdido. Ninguém sai deste mundo sem antes receber toda a sua conta e pagar a sua fatura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo que fizermos de bom ou ruim, terá um retorno merecido e justo. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!